Boa noite para quem está assistindo essa live gravada. O tema é como me libertar de padrões repetitivos de relacionamentos. Para onde eu preciso olhar? Eu vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começa o tema. Boa noite. Estou aqui escrevendo o título da live. Aulão gratuito sobre... Ficou tudo errado. Boa noite. Carol, Jéssica, Andréia, Sônia. Deixa eu botar o tema da live aqui. Bianca, boa noite. Bom dia aí pra ti, talvez, né? Onde é que eu boto o tema? Renata. Vou escrever nos comentários mesmo. Como abandonar padrões repetitivos nos relacionamentos. Parte. Tá. Feito. Liana, Vivi, Eliane, Vitória, Natália, Pati, Camila. Sejam muito bem-vindos. Aviso que essa live hoje vai ser bastante interativa, vamos dizer assim. E para isso eu peço que vocês separem papel e caneta. Porque de certa forma a gente sabe que a gente repete padrões nos relacionamentos, mas talvez vocês não saibam em detalhe isso. E hoje eu quero ajudar vocês a fazer um rastreamento de que padrões você carrega, de que padrões, crenças você tem sobre os homens, sobre os relacionamentos. Eu vou convidar hoje muito a refletir. Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência de. E por incrível que pareça, nós somos absurdamente inconscientes. Então a minha ideia aqui é fazer com que vocês ganhem bastante consciência de que lugar vocês estão, se estão vivendo desafios nos relacionamentos, por que vocês estão encontrando desafio nos relacionamentos, para o que vocês precisam olhar para que isso mude. O que eu vou ensinar aqui hoje, gente, é o que eu aplico em mais de, literalmente, milhares, mais de 1000 mulheres que eu já atendi nos últimos 5 anos. Essa vasta experiência em olhar para os dilemas que mulheres vivem nos relacionamentos fez eu perceber bem onde estão os principais pilares, pontos a serem vistos. E é sobre eles que eu vou falar hoje nessa live. Boa noite, Araci, Lucine. Então, aproveito para falar, separem papel e caneta, tá? Para quem é essa live? Para quem não se sente ainda realizado no amor. Para quem não está numa relação, ou para quem está dentro de uma relação e vive dilemas lá, não está satisfeito, não consegue sair dela. Porque é bem difícil se realizar no amor. Atingir um nível de maturidade para viver uma relação madura. Porque isso envolve, gente, um profundo trabalho interno pra gente chegar lá. E é isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque eu, por exemplo, até meus 30 anos de idade, eu não tinha a menor noção disso. Eu só fui pra vida viver, querendo encontrar um amor. E só vivi desafios. Não que eu não tenha vivido bons momentos, mas sabe, no macro, assim, num olhar geral, eu, cara, não tem realização, ou por vezes até tinha por certo tempo, por alguns meses, mas aquilo não se sustentava. E é a maturidade que faz com que a gente vá para um lugar sustentável de se relacionar. Porque sim, dentro de qualquer relação a gente vai viver
altos e baixos, isso é esperado. Só que ainda assim, em meio a esses altos e baixos, eu de uma forma geral me sinto realizado. Tipo, tudo isso vale a pena, eu me sinto uma pessoa melhor, eu cresço, eu me sinto bem, eu tenho mais momentos de paz do que de preocupação, conflito, ansiedade, briga, controle, ciúmes, entende? Então vamos lá. Por onde é que eu começo? O que afinal de contas, né, essa ideia tão propagada hoje em dia de padrão? Estou repetindo o padrão. Primeiro de tudo, vocês aqui se percebem? Vamos olhar só para esse campo amoroso hoje, tá? Tem algo que se repete nos seus relacionamentos? Caso sim, escreva aqui, até para eu ter uma consciência maior, né, de com quem eu estou falando, que aí eu posso direcionar minha fala mais especificamente para vocês. Então escreva assim, nossa, se eu for olhar minhas relações, tem alguma coisa aqui, né? Eu sempre sou deixada, ou eu sempre sou traída, ou sou sempre eu que vou embora, ou eu sempre me sinto não vista, desvalorizada, ou sempre atraio homens, sei lá, machistas, violentos, ou sempre homens sem força, fracos, femininos. Tem algum padrão aí que tu percebe? Não, quando eu falo um padrão, tá, gente? Não precisa ser que em todas as relações foi exatamente a mesma... Não, algo que tu percebe, cara, isso aqui já não é a primeira vez que eu vejo, sabe? Já é a segunda, terceira, quarta vez que isso tá chegando pra mim. Isso é um padrão, tá? Eu vou explicar o que tá por trás do padrão. E, de novo, o que tu precisa pra sair dele. A Renata colocou, sensação de abandono e desvalidação. A Laís botou homens que mentem. Boa noite, Tamires. Me sinto viúva dentro de um casamento de anos. Traída sempre, colocou a Fernanda. Por que no primeiro momento, gente, eu quero que vocês reconheçam essa ideia de padrão, tá? Porque eu quero que vocês entendam que a realidade que a gente atrai, pessoas, circunstâncias, lugares, ela não acontece de forma aleatória. Isso é muito importante estar assim, não é de forma aleatória. Não é um acaso, não é uma sorte, não é um azar. Se tu vai te aprofundar no entendimento de como a realidade funciona, lá tu vai entender que a realidade funciona por atração. Quem eu sou, e aí que tá o ponto, né? Quem eu sou por inteiro. Tá sempre como uma antena enviando sinais para o universo e com receptores compatíveis a essa informação que eu envio. Todo mundo é uma antena, atraindo aquilo que eu tô emanando, sabe? É que nem um radinho. Se eu emano o amor, não tem como eu receber raiva, né? Ou no radinho lá, se eu sintonizar na 102.1, não tem como eu escutar uma outra rádio, só aquela que eu tô sintonizado. Então é assim que o universo funciona. O homem que para e está diante de ti, isso é difícil da gente compreender, né? Mas imagina que é como se ele tivesse saído de dentro de ti. O ponto é, né, aí que a gente gera confusão, mas como assim, Cauê? Não, eu quero viver isso, isso, isso e aquilo. Por que eu vivo algo diferente? Porque 95% de você é inconsciente. 95% do que você é, tu não faz ideia. O que tu faz ideia e tu fica ali interagindo durante o teu dia são 5% conscientes. É esses 5% conscientes que querem viver uma relação com as características X, Y, Z, com parceiro assim, assim, assado. Só que não em comum, esses 5% estão olhando para lá, né? Para aquele determinado destino, quero viver aquela coisa. Só que o teu inconsciente, por vezes, está olhando para um outro lado, o oposto, muitas vezes. E é esse inconsciente que te coloca na repetição de padrões, tá? Convidei vocês a refletir sobre isso, né? Por tipo,
Pô, que coincidência é essa, né? Alguém colocou ali, eu sempre atraio homens que mentem. Será que na humanidade todos os homens mentem? Ou são os que estão chegando para mim? Esse é o ponto. São os que estão chegando para você. Vamos imaginar, né? Numa matemática aí, 8 bilhões de habitantes neste planeta, vamos botar aí por cima, 4 bilhões são homens. Será que 4 bilhões de homens são mentirosos? Com certeza não. Mas por que estes chegam para mim? É isso que eu quero que vocês entendam hoje, tá? Então, primeira coisa a ser entendida, a realidade física não acontece de forma aleatória. A realidade física está sempre refletindo quem eu sou na minha totalidade. Sempre. Tudo, o tempo todo. Ininterruptamente. São reflexos de você. Tá? Faz sentido isso? Aproveito para falar, gente, que lá no dia 29 de dezembro, agora no domingo que vem, nesse mesmo horário, às 19h19, eu vou dar um aulão gratuito. Gente, eu não perderia essa por nada. Numa sala fechada no Zoom, eu vou liberar conteúdo lá que eu dou só em mentorias minhas avançadas, onde a gente vai trabalhar o merecimento, eu vou falar sobre merecimento nessa live, e a gente vai fazer uma manifestação dos seus sonhos para 2025. Uma manifestação através do Theta Healing, que é uma técnica extremamente poderosa para isso. Se tu quer participar desse aulão, é só tu comentar aqui 2025, 2025 nessa live, tu vai receber o link do WhatsApp para entrar no grupo, para lá no dia tu receber o link do Zoom e participar desse encontro, tá? É bem diferente do que eu estou entregando aqui na live. Nas lives eu fico só falando, né, racionalmente, para a gente ganhar consciência de muita coisa. Nesse encontro nós faremos trabalhos através de técnicas de cura energética. Porque é isso que transforma e muda a sua informação inconsciente. É isso que vai fazer com que o teu inconsciente comece a olhar, né, se alinhar com o teu desejo consciente. Essa é a ideia desse encontro. Tá? Só comentar 2025. Então, ok. E o que faz eu repetir padrões? Essa repetição, gente, ela vem de diferentes lugares. E eu quero abordar separadamente cada um deles. Vou falar primeiro da nossa criança interior. Ok? Vou aproveitar o gancho, acho que foi a Renata que comentou aqui. Ó. A Renata trouxe bem um padrão que vem da criança interior. Ó. A Renata escreveu abandono e desvalidação. Quando eu perguntei, né, o que tu percebe que se repete nos teus relacionamentos? Ela trouxe essas duas palavras. Onde é que eu quero chegar? A psicologia, assim como o mundo terapêutico, vai falar, né, das feridas emocionais. E tem uma autora aí que é super famosa, super referência no universo das terapias, que é a Beni Boreal, não lembro o nome dela exatamente agora, mas ela vai falar lá das 5 feridas emocionais. E ela vai dizer que todos nós na infância sofremos as 5. Alguma delas em maior ou menor grau, que é a rejeição, abandono, injustiça, traição e humilhação, tá? Eu percebo que existem mais feridas do que essas, mas essas são clássicas. O que é uma definição de ferida, né? Ferida é aquilo, né? Quando eu estou ferido, né? É algo que não está curado, algo que não está cicatrizado. Então é um dodói que a minha criancinha sofreu lá na infância e ela não tinha capacidade de curar e não teve o apoio, o amparo de um adulto para fazer uma autorregulação emocional e ela resolver aquela questão. Então ela sofreu uma dor e ficou com algo aberto. E muitas vezes uma dor que ela sofreu repetidamente. Se sentiu repetidamente rejeitada. Talvez isso já acontecia no lar, pela forma que os pais educavam ela, talvez na primeira experiência que ela foi lá na escola, ela se sentiu separada do grupo ou até sofreu bullying. Então, todos nós sofremos feridas na nossa infância. Traumas, tá? E, gente, quando eu falo traumas, o trauma não é somente aquela coisa, né, abrupta, só é uma violência. Não. O simples fato de uma criança não ter uma necessidade atendida gera um trauma. E uma criancinha tem várias necessidades para serem atendidas. Ser cuidada, segurança, ser reconhecida, ser elogiada,
ser amada, receber afeto, dentre outras. E, não incomum, essas necessidades não são supridas pelos pais, que enfrentam lá suas dificuldades. Muitas vezes esses pais nem presentes são, muitas vezes essa criancinha nem conheceu um pai biológico, por exemplo. Tu pode te traumatizar por alguém te violentar, mas tu também pode te traumatizar por alguém te negar água, um copo d'água. É uma necessidade que eu tinha aqui para ser atendida, alguém não estava lá para me dar, e isso gera uma marca na tua psique, no teu sistema emocional. E onde é que eu quero chegar? Essa ferida, esse sentimento que eu tive lá atrás e eu não resolvi, ele tende a ser recriado. Se eu vivi uma rejeição lá na infância, eu tenho essa ferida aberta de rejeição que vai fazer com que eu atraia mais rejeição, porque essa é a informação que eu tenho dentro de mim, certo? Lembra que eu sou uma antena? Que estou sempre enviando sinais para o universo com receptores compatíveis? Se lá na minha infância, minha primeira experiência de me relacionar com o outro foi rejeição, essa é uma definição que inconscientemente eu vou trazer. Relacionamento é igual a rejeição. Eu vou criando um senso, inclusive, de merecimento de que eu mereço ser rejeitada. Porque foi assim a minha experiência lá atrás. Sobretudo quando isso acontece com os nossos pais. Aí a confusão vai no nível mais profundo. A gente começa a confundir isso, inclusive, com amor. Olha que loucura. A gente vai criando a ideia de que amor é igual a rejeição. Amor é igual a abandono. Porque estes que simbolizam para mim o amor incondicional, porque me deram a vida, me trataram assim, então tá, é assim que eu mereço ser tratado. Se esses que me deram a vida me tratam assim, é assim que eu mereço ser tratado. E eu vou recriar, eu vou atrair circunstâncias e pessoas. Aí vamos pro universo, né? Vocês mulheres aí, homens com comportamentos, falas, posturas que toquem o botão em mim da rejeição. Porque lembra? Esses inconscientes se atraem. Dá um encaixe perfeito. Aquele que tem, por exemplo, a ferida de rejeição com aquele que, por exemplo, que é crítico, que julga, que humilha, que invalida. E é por isso que, gente, que no encontro do dia 29 de dezembro, às 19h19, a gente vai trabalhar o merecimento, tá? E provavelmente o trabalho que a gente vai fazer vai ser em cima da criança interior. Como é que tá até aqui? Tá fazendo sentido? Tá só começando, hein, gente? Vamos aprofundando mais. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui? Até você resolver as suas feridas da infância, isso dá trabalho, mas graças a Deus hoje existem muitas técnicas para isso, você tenderá a atrair relações onde você reviva essas dores e, consequentemente, vai ser bem complexo você se aproximar do amor, você se realizar, né, no amor. Até que, por exemplo, se tu tem uma ferida de abandono, tu vai atrair alguém que vai embora. Tem esse padrão nos teus relacionamentos? O parceiro sempre vai embora? É a tua ferida do abandono que está criando isso. Eu quero que vocês desenvolvam aqui, porque essa é a premissa básica de um caminho de desenvolvimento pessoal, a autorresponsabilidade. Tudo que acontece contigo fala sobre você. Claro que se o outro me fere e faz algo mais, isso fala sobre ele também, mas isso é problema dele, tu não tem nada o que fazer diante disso. O que tu tem a fazer, olhar para o teu mundo, perceber esses padrões que se repetem, e se dentro de ti é uma vontade de viver algo diferente, assumir a responsabilidade sobre isso e olhar para essas feridas. Porque qual é o problema aqui dessa repetição de padrão? Imagina então que lá na infância eu tive uma experiência com a minha mãe que era difícil, ela me rejeitava, ela dizia que eu era, sei lá, gordinha, feia, ela dava nas entrelinhas de que eu era lenta, que eu fazia as coisas devagar, e meu irmão era mais rápido, ele era melhor. Muitas vezes, gente, só pelo simples nascimento do outro irmão, a criança
se sente abandonada, deixada de lado, em segundo plano, sabe? Aí, só isso, teu irmão nasceu, eu trabalhei já isso com a minha irmã, eu sou o irmão mais velho. Depois que a minha irmã nasceu, eu me senti rejeitado pelos meus pais. Sabe? Em segundo plano, preterido. E aí, de repente, eu lá na fase adulta, atraio um parceiro que também me deixa de lado. Muitas vezes tem uma outra mulher. Salve, Renan, meu irmão. Boa noite. Tem uma outra mulher. Eu fico em segundo plano, preterida. O que a gente vive, gente, na fase adulta, são reencenações do que aconteceu na infância. Existe uma inteligência por trás de todas as coisas que está orquestrando e organizando todas as relações e os acontecimentos. E a gente está aqui nessa vida para crescer, para evoluir. Todos nós chegamos aqui com um vazio interior. Quem aqui já sentiu um vazio interior? Todo mundo. O parto já é o primeiro evento, o corte umbilical com a minha mãe. Imagina só. Corte umbilical com a minha mãe, aquela que eu fiquei dentro do ventre, recebendo, né, o abrigo, o quentinho, nutrientes na medida certa, líquido, tudo, de repente, pum, eu sou tirado de lá e cortam a minha conexão com a minha mãe. Já é um trauma, já para começar a jogada. Tipo, bom dia, vida. E o nosso trabalho aqui é resolver essas questões. Um dos trabalhos aqui, né, é crescer, evoluir. E aí o que acontece? Então eu sofri lá uma rejeição, minha mãe me tratava assim, assado, eu já me sentia, nossa, eu não sou suficiente para minha mãe, tem algo que não é bom com a minha mãe. Já quando tu começou essa experiência com a tua mãe, já a partir dali tu já vai começar a replicar ela no coleginho lá, pode ter certeza que tu vai atrair alguma situação onde tu te senta, não te escolham para fazer um trabalho em grupo. Rejeição. Aí no recreio vão, sei lá, escolher o time de não sei o quê, e aí não te escolhem, rejeição. Aí tu vai criando uma cadeia de eventos, vamos pegar uma ideia linear, onde eu me sinto rejeitada, rejeitada, rejeitada. E como eu não resolvi lá a primeira dor de rejeição, e não vou resolvendo as próximas, eu vou acumulando essa rejeição. Essa ferida vai cada vez ficando maior dentro de mim. E aí de repente eu tenho uma primeira experiência lá na adolescência, com algum parceiro, e ele, pum, me rejeita, prefere a guria que era mais bonita lá do colégio e eu me sinto feia. Não sou suficiente, ele prefere outra do que eu. Rejeição de novo. Aí ok, a vida passa, eu supero aquilo, aos 20 e poucos, vou para uma relação de novo. E aí posso até estar dentro da relação, a relação parece ser interessante, estou ali há 3 anos, sou um pouco feliz, mas cara, esse parceiro me critica toda hora, fala que eu não faço as coisas certas, e aí eu me sinto toda hora ali rejeitado de novo. Por mais que por vezes chegam compensações que eu vou embora da relação antes dele. Mas eu vou com a dor de rejeição, porque dentro da relação a minha autoestima foi minada pelas falas dele, pela postura dele, que me diminuía até nas entrelinhas muitas vezes, ou de forma mais direta. Então eu vou criando toda uma vida permeada por essa dor. Do meu trabalho, de repente eu chego lá e me sinto rejeitada pelo meu chefe quando ele me critica. Isso é um padrão, entendem? Que só vai acabar quando tu ir na raiz da questão, lá na primeira vez que tu te sentiu assim. Curar aquela ferida. Então quando chega, gente, o que é clássico pra mim? Quando chega uma mulher, porque esse é meu público, tá? Mulheres ainda não realizadas no amor. Quando elas chegam pra mim, normalmente o trabalho que eu faço gira em torno de 4 pilares. Primeiro deles, criança interior. A gente precisa ir nessas primeiras memórias lá atrás e ressignificar, liberar esses traumas. Existem técnicas de cura energética extremamente poderosas para a gente fazer isso. Segunda coisa que a gente faz é se reconciliar com as relações anteriores que tu teve. Os namoros, os casamentos, porque é muito comum isso terminar de forma bagunçada, sobretudo no nível energético e emocional, tu seguir em frente, querendo viver uma outra relação, só que com as pendências lá de trás, tu só piora as coisas. Eu já falo mais sobre isso, tá? Quero falar só os 4 pilares de forma mais macro agora. Criança interior, reconciliação com as relações passadas e um trabalho de masculino e feminino. Masculino é o quê? Ressignificar a referência inconsciente que eu tenho do que são os homens, do que é o masculino. E feminino, fazer as pazes com o meu feminino.
já vou explicar as demais, tá? Vai ficar claro para vocês. Ok? Criança interior é isso. É isso, né? Tá. Aproveito para falar também, gente, que eu estou oferecendo uma sessão diagnóstico de 1h30, tá? Sem custo nenhum, onde a gente coloca a tua vida amorosa na mesa. Isso que eu estou falando aqui, que normalmente eu encontro nas mulheres, né? A gente senta por 1h30, eu vou te fazendo uma série de perguntas e eu vou rastrear em você de forma personalizada quais são os pontos, qual é a tua ferida, qual é a tua dor, como está teu masculino, como está teu feminino. Vou olhar para essas relações anteriores e a partir desse mapeamento que eu vou fazer na tua vida, eu crio um plano de solução para resolver tudo aquilo que eu enxergo que tem pendências para tu te abrir para viver um amor. Se tu quer participar desse encontro, de novo, sem custos, tu comenta aqui, ó, quero na live, tu vai receber um link para preencher uma aplicação que já vai te convidar a refletir bastante sobre a vida. A partir das respostas, eu e o meu time, a gente vai escolhendo as pessoas para esse encontro. Ok? Então tá, criança interior. Vamos falar agora sobre... né? Isso é uma frase do Bert Hellinger. Eu não lembro exatamente da frase, mas ele diz assim: para tu estar aberto para um amor, você antes precisa estar reconciliado com os seus antigos parceiros. Por quê? Porque, gente, a existência não tolera coisa mal resolvida. Não existe... Pega uma dor, uma angústia, por isso que a ferida lá da tua infância, enquanto tu não resolver ela, tu vai arrastar ela contigo sempre. Tudo que tu não resolve fica no teu inconsciente. Aí é o problema. Depois que vai pro teu inconsciente, fica mais difícil ainda de encontrar, porque se torna uma sombra. Depois que eu entendi isso, gente, não tem nada que esteja acontecendo agora que eu não procure resolver bonitinho. Terapia, faço terapia 2, 3 vezes por semana. Porque, por exemplo, quando a gente termina um relacionamento, encerrar esse relacionamento no nível físico, sim, é eu dizer tchau, eu ir para um lugar e o outro ir para o outro. Ok, no nível físico é isso. Só que existe o nível emocional, o nível energético e o nível mental. Certo? Se tu não encerrar esse ciclo nesse nível psicológico, emocional e energético ou espiritual, tu vai seguir vinculado a essa pessoa. Por mais que tu não consiga ver com os teus olhos físicos e com a tua mente consciente, no teu inconsciente esse vínculo permanece. E aí é como se tu chegasse achando que tu tá livre para viver algo novo, mas com a cadeira do parceiro ocupada. Isso é muito comum, tá, gente? É por isso que se vocês observarem, parece que quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil é encontrar uma pessoa, não é? Quanto mais velho, nossa, parece que a coisa só piora, em seguida eu já acho um monte de problema, ou o outro não quer. Por quê? Eu tô com uma mochila desse tamanho nas costas, de pendências não resolvidas lá atrás, que eu vou inconscientemente projetar nesse parceiro. Eu não chego uma folha em branco com esse parceiro. Eu chego um caderno todo rabiscado. Porque é normal eu ter uma história. Então vamos mudar a fala, né? Eu poderia ser uma carta, sei lá, algo escrito com estrutura, que contém o meu passado, um texto, vamos dizer assim, que fale do meu passado. Esse seria o certo. Mas não, eu chego uma coisa assim, uma folha toda amassada, colorida e coisa... Não vai dar boa a tua relação futura. Então, por exemplo, se eu vivi uma relação lá atrás que foi, de certa forma, abusiva, tóxica, o teu sistema emocional sofreu traumas. De novo, gente, trauma não é eu estar no super, entrar um cara com uma metralhadora e eu ficar em estado de choque, isso é um trauma. Não, coisas muito menores do que tu imagina são traumas. Então, se eu estou dentro de uma relação onde, diariamente, um parceiro faz jogos de culpa, né? Parece que ele que errou, mas ele usa de uma manipulação ali muito habilidosa que eu fico achando que eu mesmo
fiz algo errado, ou uma fala sempre me diminuindo, ou um controle que ele exerce em mim, não bota a roupa assada, não faz isso, não faz aquilo. Ou quando eu me abandono em prol do outro, querendo me adaptar, em exagero, agradar, vou esquecendo de mim para caber na agenda do outro. Tudo isso abala o seu psicológico, o seu mundo emocional e o seu nível energético. E tu sair dessa relação não quer dizer, me livrei. Que bom, tô livre agora, vou seguir a vida. Não. Por que não? Porque nós somos analfabetos emocionais. Tu sabe o que é uma raiva? Tu sabe o que é uma tristeza? Sabe o que é um medo? Sabe o que tu faz com essas emoções? Sabe qual é a função de uma emoção? Sabe como expressar essa emoção? Ninguém nos ensina isso. Por isso que a gente fica acumulando um monte de lixo emocional das relações. No colégio falam, ensinam a tabela periódica, a capital da Guatemala, ou as planícies e planaltos não sei do que, a gramática, coisa chata, aquelas coisas de português, eu achava um saco. Mas não te dizem o que tu faz com uma emoção. E por a gente nunca ter aprendido isso, a gente não elabora bem as nossas emoções. A gente tende a fugir delas, se anestesiar, não entrar em contato com elas. E de novo, uma emoção difícil que não foi vivida e elaborada, ela não vai fora, não existe fora. Fora é tu, ela fica dentro de ti. Vai lá pro teu inconsciente, como uma sombra, sobrecarregando o teu inconsciente, inclusive. Vai ficando densa, pesada, perde energia. Ou seja, então se tu viveu uma relação difícil assim, ou teve um trauma, um desfecho daquela relação no final foi algo muito impactante para ti, a forma que acabou, de repente tu descobriu uma traição, tu precisa ressignificar, trabalhar esse mundo emocional para poder seguir em frente. Senão é como se inconscientemente tu tivesse uma corrente que ainda te vinculasse àquela pessoa / passado. Faz sentido isso, gente? E existe de novo técnica. A gente vai lá nesses momentos difíceis que tu viveu com essa pessoa, ver como tu te sentiu, qual é o ressentimento que tem ali. Me senti não vista, não ouvida, rejeitada, abandonada. E aí o grande presente dessas técnicas é quando a gente vai nesse lugar e identifica esse sentimento, a gente vai mais profundo. De novo, a gente busca investigar e encontrar a primeira vez na tua vida que tu sentiu assim. Porque não foi ali. Normalmente lá na infância. Então a gente ressignifica isso que tu viveu na relação com o parceiro, mas vai lá na infância em algo que normalmente tu viveu com os teus pais, algum episódio da escola, e ressignifica aqui também. Aí tu solta essa carga, aí tu libera esse conteúdo de ti e aí sim tu fica livre para viver algo novo. Ok? Então falei, né, dos 4 pilares que normalmente eu trabalho quando a gente vai falar de padrões repetitivos nos relacionamentos. Criança interior, falei da importância de se reconciliar com os ex-parceiros, tá? É sobre imaginar assim, ó, quando tu lembra do teu ex-parceiro, algum dos teus ex-parceiros, isso dói? Isso mexe muito contigo? Vem raiva? Vem um sentimento de injustiça? De vingança? Não está resolvido. Se tu sente emocionalmente algo de forma ostensiva relacionado àquela pessoa, isso não está resolvido. Isso vai prejudicar as futuras relações. Aí se a gente for olhar por um olhar sistêmico das constelações familiares, se tu exclui esse parceiro, tu tenderá a atrair um parceiro com características similares até tu integrar isso no teu coração. As constelações observam que esse movimento de excluir alguém traz uma compensação lá na frente, normalmente nada agradável.
Porque esse parceiro, independentemente do que vocês viveram, mesmo isso tendo sido muito difícil, ele faz parte da tua história. Ele te trouxe algum aprendizado, que seja uma relação, por exemplo, abusiva. Esse parceiro dá para imaginar que de certa forma estava te ensinando o quê? A tu te respeitar, a tu desenvolver amor próprio, a tu olhar para a tua autoestima. Não estou falando que tu tem que amar ele e tudo mais, mas entender que, olha, foi muito difícil que eu vivi, mas através dele eu consegui olhar para mim, para vários aspectos meus que eu não fazia nem ideia, o quanto eu não me amava, o quanto antes desse parceiro eu não me respeitava. Porque que, normalmente quem se mantém dentro de um relacionamento assim é uma pessoa que não se respeita. Eu estou num lugar onde não me respeito, é porque antes disso eu não me respeito. Se eu estou num lugar onde não me amo e me distrato, é porque eu antes disso não me amo e de certa forma também me distravo, né? Eu posso me cobrar muito, me culpar. E se não houver condições, quando a pessoa foi pesada, perdoar e desejar o seu sucesso, eu já fiz do jeito aberto. Tem que entender esse perdoar aí, tá? Porque o perdoar não é uma coisa racional. Não, eu me entendo que o que a gente viveu foi isso é uma questão dele. Essa fala vem muito frequentemente. E eu não estou dizendo que tu não tá nesse lugar, tá, Cacá? Eu só convido as pessoas a refletirem, porque, por exemplo, chega muito pra mim pessoas que vêm com a narrativa mental, sabe? Isso é uma compreensão intelectual de não, eu entendo, ele foi assim, né? Não, isso é dele, não é meu, mas o coração tem outra informação. O corpo da pessoa muitas vezes responde de outra forma. A mandíbula trava, vem aqui a expressão facial dela é de raiva. Se essa relação foi pesada, provavelmente tem muito conteúdo para ser visto aí. Foi visto? Tá, mas só completando a tua... Aí tu falou, né? Perdoar e desejar o sucesso eu já o fiz de jeito aberto, mas não tenho como o trazer para minha vida porque ele mesmo não quer. Tá, não sei se eu entendi qual é a tua pergunta. Então se a pessoa foi pesada, entendo eu que tu não quer estar nessa relação, né? Então se ele não quer, qual é o problema? Mas enfim, tá? Falei da criança interior, falei da importância de estar reconciliado com todo o teu passado. Todos os teus parceiros tiveram uma importância em quem você é hoje. Você só é essa pessoa hoje por tudo que você passou. Fácil e difícil. Fica mais fácil a gente olhar com respeito para esse parceiro quando a gente faz bom uso daquilo de difícil que eu vivi nessa relação. Como, por exemplo, quando eu lá atrás não me respeitava e a partir do que eu vivi com ele, eu entendo que, nossa, cara, eu que preciso olhar isso em mim. E aí, de repente, eu saio dessa relação, mergulho num processo terapêutico, de desenvolvimento e começo a compreender um monte de coisas sobre mim. Começo a resolver questões da minha infância, coisas com os meus pais. E eu começo a mudar, começo a me respeitar mais. E aí, já numa próxima relação, se chega alguém nessa postura, eu já digo não. Eu aprendi a me posicionar na vida. Quando eu percebo que eu me transformei a partir daquela experiência, fica muito mais fácil de olhar para aquilo e dizer, olha, foi difícil, me doeu, me machucou, senti muita raiva de ti naquela época. Mas hoje eu entendi que isso me fez muito bem. Talvez se eu não tivesse tido essa experiência contigo lá atrás, eu ainda estivesse aceitando pouquíssimas coisas por aí sem nem perceber, mas foi tão forte, tão impactante, que não restou outra opção para mim que parar, sentar e olhar para isso. E depois de sentar, olhar, eu cresci, eu amadureci. Hoje eu sou uma outra pessoa. E lembrando da ideia de atração, se tu te respeita, tu vai começar a atrair pessoas que te respeitam. Lembra que tudo começa e termina em você, como eu falei no início da live. Existe um senso, se tu atrai alguém que te distrata e te desrespeita, existe um senso de merecimento inconsciente em você que acredita que a forma que você merece, deve ser tratada, é essa que estão te tratando. Eu odeio todos os parceiros que tive. Todos foram abusivos. Mas com o último eu aprendi e entendi a gravidade da minha falta de amor próprio. E decidi, em paz, que não quero me relacionar com mais ninguém. Ok. Para mim, o ponto mais importante da tua fala é esse, Ju.
Com o último, aprendi e entendi a gravidade da minha falta de amor próprio. Esse é o ponto a ser desenvolvido. Claro, ali embaixo tu coloca uma escolha, né? Decidi que não quero me relacionar com mais ninguém. Aqui eu te convido a uma reflexão, tá? Porque é muito comum, diante de relacionamentos difíceis lá atrás, a gente se fechar pro amor. A gente se agarrar nessa narrativa que muitas vezes é mais uma defesa do que uma vontade genuína minha. De novo, eu não estou dizendo que a tua vontade não é genuína. Estou te convidando a refletir e falando isso para as demais pessoas da live. Né? A famosa solitude, né? Ou frase de eu não aceito qualquer coisa, mas lá no profundo, se tu for olhar, existe um desejo de construir uma família. Existe o sonho de viver ao lado de alguém. Só que esse sonho acaba sendo soterrado por essas experiências que eu tive e as defesas que eu crio, me fechando pro amor. Porque o ápice da repetição de padrão, das repetições de padrões difíceis nos relacionamentos, né, é a gente ir para um lugar da famosa indisponibilidade afetiva. Estar fechado emocionalmente para viver algo com alguém. Algumas pessoas se fecham totalmente, que nem tu trouxe, né? Ju, mas outras ainda conscientemente nutrem o desejo de querer alguém, estão na pista, vamos dizer assim, buscando alguém, mas emocionalmente estão assim, ó, ninguém chega aqui perto. O inconsciente tem essa informação, porque lá atrás doeu muito e eu não quero viver isso de novo. Como que eu mudo essa informação? Eu preciso resolver se lá atrás doeu muito. Quando eu olho para isso com carinho, curo, uso técnicas, esse doeu muito diminui e se torna um aprendizado. Aí eu paro de me fechar, eu digo, tá, ok, o passado lá atrás foi difícil, mas eu tô num outro momento. Eu já entendi muito sobre mim, já trabalhei várias questões, olhei lá para minha criança, para a relação com os meus pais, entendi que eu caí naquela relação justamente porque eu arrastava algo mais de trás e hoje isso foi integrado. Uma parte minha ainda sente medo, mas uma outra parte deseja viver algo e eu escolho me entregar. Lembrando, gente, que se alguém quer ter um encontro, uma sessão diagnóstico comigo ou com alguém do meu time, de 1h30 sem custos, onde a gente vai olhar para a tua questão em específico, qual é o teu mundo, né? O que tu viveu no amor, quais são as tuas necessidades e criar um plano de solução para os desafios que tu está vivendo. E no final te apresentar uma forma de colocar esse plano de solução em prática, auxiliado por mim e pelo meu time. É só comentar quero aqui na live. Tu vai receber uma aplicação, preencher ela e a partir das respostas a gente vai selecionando as pessoas para sair de um lugar de limitação no amor para se abrir para algo novo. E é um processo. Aqui, por exemplo, eu estou falando para vocês o que normalmente a gente trabalha nessas mulheres que chegam com essas demandas. A gente vai olhar para a criança interior, a gente vai fazer a reconciliação das relações anteriores e agora eu vou falar de uma outra coisa, que é ressignificar a referência inconsciente de masculino. Por quê? E quando chega alguém, a gente foge e não abre a porta e nem o coração. Exato, ó. Eu vou falar para vocês aqui alguns sintomas, tá? De quem está indisponível pro amor, tá, gente? Porque estar disposto para uma relação não é a mesma coisa de estar disponível por inteiro. E é muito comum existirem pessoas dispostas, mas indisponíveis. Sintomas clássicos. Ter uma lista gigante de pré-requisitos. Até acontece, né, de namorar, mas esse namoro nunca avança. Tem preguiça de paquerar. Ou normalmente as relações não passam dos primeiros encontros, fica naquela coisa casual, mas sempre acontece alguma coisa que não vai pra frente. O clássico, quem eu quero não me quer e quem me quer eu não quero. Quem é que vive isso? Impaciência para conhecer pessoas. Atrair pessoas distantes, no online, que moram numa outra cidade. Ter muitos contatinhos, mas não passar disso. Aqui alguns sintomas. Ok?
Por que eu falo isso de ressignificar a referência inconsciente de masculino, tá? Porque a primeira coisa que vocês devem se perguntar, né? Tá, Cauê, mas como saber qual é a minha referência inconsciente de masculino, de homem? Né? Porque isso vem de uma crença, tá? De uma programação que existe no meu inconsciente. Todos nós aqui, todos vocês têm uma referência inconsciente sobre tudo na realidade, né? Mas aqui vamos especificar sobre os homens porque eu estou falando de certa forma para as mulheres, tá? Mas pode ser de mulheres para quem se interessa por mulheres. Como saber, Cauê, quais as crenças que eu tenho sobre os homens? Por isso que eu falei para pegarem papel e caneta. Escrevam aí quais eram as características dos homens que chegam para vocês. Alguém falou lá em cima, né? Ah, os homens sempre mentem. Como são esses homens? Escrevam no papel, mas escrevam aqui na live também. Que eu quero entender um pouquinho com quem eu estou falando. Quais são as características dos homens que chegaram para vocês no passado, ou estão chegando agora? Ah, lembrei de um outro sintoma da indisponibilidade. Atrair pessoas comprometidas. Escrevam. Enquanto vocês escrevem, eu reforço que no dia 29 de dezembro, às 19h19, a gente vai ter um encontro fechado no Zoom. Vamos trabalhar um merecimento, que é o que eu estou falando aqui para vocês. Vamos fazer um trabalho através de técnicas, eu não vou ficar só falando, tá? Vamos trabalhar o merecimento e vamos fazer uma manifestação dos nossos sonhos para 2025. Para participar é só comentar 2025 aqui na live, 2025. Vai entrar no grupo de WhatsApp para lá no dia receber o link do Zoom. Ó, homens distantes que não fazem nenhuma demonstração de afeto, imaturos, sem responsabilidade afetiva, grosseiro, sempre são as vítimas das ex-loucas, imaturos. Fala, Fernando! Foi um prazer ter te conhecido ontem. Porra, que massa, cara. Bom te ver aqui. Insensível, egoísta, uma honra te conhecer também. Egoísmo, imaturidade, falta de romantismo. Por que eu tô fazendo vocês trazerem essa reflexão, tá, gente? Porque a realidade não mente. A realidade, ela é sincera. E aqui a gente faz tipo uma engenharia reversa. Quando tu me diz os homens que tu atrai, eu já sei qual é a referência inconsciente que tu tem de masculino. Daria para completar a frase, tá? Com o que vocês falaram aí, ó. Homens são, aí botaram, imaturos, vítimas, egoístas, insensíveis, mentirosos, infantis, possessivos. Essa é a referência inconsciente que tu tem sobre homens. Enquanto essa referência não mudar, os homens que você atrai não mudarão. Cauê, de onde vem essa referência? Eu queria tanto imaginar uma outra coisa, né? Eu queria tanto acreditar e viver um lado de um homem maduro, responsável, comprometido, que se conecte comigo, que queira algo sério, que me veja, certo? Essa referência, gente, é muito antiga. Não vem nem de vocês. Vem normalmente do que a sua mãe e ancestrais viveram. O que o seu clã, o que o seu sistema familiar viveu. Gente, a gente não nasce como uma folha em branco. Esse é o ponto. Já lá no ventre, a gente compra todo um pacote de referências sobre o que é a vida dos nossos ancestrais. A gente já nasce com referências sobre trabalho é 3 pontinhos. Dinheiro é 3 pontinhos. Sexo é, homens são, mulheres são. Isso já vem na tua genética.
E a menos que tu pare, sente, olhe, ressignifique isso, tu vai fazer como daqui a pouco 70 gerações atrás de mulheres que só repetiram isso. Olha o que tu viveu hoje nos relacionamentos. Perceba se é muito diferente do que tu sabe que a tua avó, mãe viveu. Normalmente vai melhorando, as coisas vão mudando, tá? Mas é muito comum a gente perceber que, uau, o meu avô, pelo que eu sei da história, meu avô era grosso, frio, não falava nada, e os homens que eu atraio também são assim. E claro, a grande referência que tu vai tender a repetir é de quem era o teu pai. Mas não é só o teu pai. Mas por ele ser o masculino mais imediato a ti, aquele que te deu a vida, é muito comum tu extrair da pessoa que ele era as referências que tu tem do que é os homens e masculinos e tender a atrair elas nas tuas relações. E de novo, existe técnica para isso. Isso é a cura do masculino. Independentemente do gênero de vocês, sendo vocês mulheres ou homens, todos nós temos dentro de nós essas duas energias, masculino e feminino. E esses traços que vocês me trouxeram aqui de masculino são traços de um masculino ferido, né? Imaturidade, fraqueza, falta de comprometimento, falta de responsabilidade, desonestidade. Isso são traços de um masculino ferido. Um masculino em ordem, equilibrado e curado é outra história. É provavelmente o homem que vocês sonham ter um dia. E esses homens existem. Só que você primeiro vai ter que olhar para o que hoje há como informação inconsciente sua. E, de novo, é fácil ver. Me fala sobre a tua vida que eu sei o que tem no teu inconsciente. Olha o que a Fabi colocou. Realmente, os homens que já me relacionei eram exatamente o meu pai. Sempre foi. Atraio todos os tipos, mas escolho os complicados. Com problemas familiares, pais e mães problemáticos. Ok? Então falei da criança interior, falei de se reconciliar com os relacionamentos anteriores e falei de curar, ressignificar a referência que tu tem de masculino e de homens. Agora eu vou falar sobre curar o seu feminino, fazer as pazes com o seu feminino, porque você, mulher, se quer atrair um homem com H masculino, você precisa estar acessando de forma profunda a essência do seu sagrado feminino. E, gente, eu desconheço pessoas que chegaram nesse lugar sem ter feito um profundo trabalho terapêutico, de estudo. Tu sabe quais são, por exemplo, as características de um feminino saudável? Já estudasse sobre o que é essa energia? Se tu pudesse te definir, tu te perceberia mais como uma energia masculina ou feminina? Como colocou a Cacá. Então, isso daria uma live. Eu tô aqui tentando trazer de forma mais sintetizada para me limitar a falar dos padrões repetitivos, tá? Mas de forma bem breve, né? Como é uma mulher feminina? É uma mulher que acessa a sua sensibilidade, o seu lado intuitivo. É uma mulher que sabe descansar, que sabe relaxar, que se permite ser cuidada, que consegue se vulnerabilizar diante do outro, diante de um homem. É uma mulher que naturalmente, a partir desses traços, vai ser magnética, vai ter a sensualidade, compreensão, empatia. E como, Cauê, eu acesso a plena potência de uma energia feminina? Começa por ter bem organizadinha, não vou dizer resolvida, porque é um processo isso sempre,
mas por ter resolvido boa parte das questões que tu tem com a tua mãe. A tua mãe é a grande fonte do feminino e o teu pai é a grande fonte do masculino. Se você nutre dilemas na relação com a tua mãe, certamente teu feminino não está em ordem. Tu pode até ser essa mulher feminina, mas muitas vezes um feminino ferido, que são mulheres, por exemplo, que caem nesses relacionamentos mais abusivos. Ficam no lugar de querer salvar o outro, né? É isso que acontece com o feminino em desequilíbrio. Uma mulher que tem um feminino em excesso, mas ferido, ela entra no lugar de uma hipersensibilidade. Não é uma sensibilidade, não é uma hipersensibilidade que acaba se misturando com o outro e cai nesse lugar de super compreender o outro. E não à toa ela atrai homens de fato problemáticos. Homens com masculino super ferido também. Se vocês pegarem, né, a estrutura clássica do relacionamento abusivo, é o homem com o masculino ferido. O masculino ferido, um dos traços dele também é a autodestruição, então ele começa a se autodestruir e tudo que a gente faz com a gente mesmo, a gente projeta no outro, então ele começa a destruir tudo que está no entorno dele. Se essa mulher está próxima, ela vai ser destruída também. E essa mulher com um feminino super alto, mas ferido, fica no lugar de querer salvar ele. O homem aqui num egoísmo total e a mulher num altruísmo. Que não é um altruísmo, né? Porque é totalmente tóxico e destrói ela, mas um olhar exagerado para o outro. É claro, normalmente a maioria das mulheres que devem estar aqui na live, porque é o meu público, o que muito tem no Brasil, são mulheres que estão acessando mais o lado masculino. E aí são muitas vezes mulheres que reivindicam, Cauê, eu queria tanto um homem, 3 pontinhos, com as características de um homem acessando mais essa energia masculina. De trazer proteção, segurança, comprometimento. Só que essa mulher está mais no masculino do que no feminino. É preciso entender que quando o assunto é atração entre essas polaridades, masculino e feminino, os opostos se atraem. Imagina que a polo é que nem um ímã. Se tu pegar um ímã positivo com positivo, ou seja, uma mulher masculina com um homem masculino, positivo com positivo, sabe um ímã quando tu tenta tocar eles não tocam? Não dá, não tem atração. A atração que existe é positivo com negativo, ou seja, se tu é uma mulher masculina, tu vai tender a atrair um homem mais no feminino. Aí dá match. Só que conscientemente o que tu quer viver, normalmente, né, a narrativa dessas mulheres é eu quero um homem. Então tá, então primeiro tu vai ter que tu sair desse masculino, tu acessar mais o teu feminino, para então a partir do processo de atração de realidade, chegar a esse homem assim. Faz sentido isso, gente? De novo, se tu quer um olhar específico para você durante 1h30, colocando a tua vida na mesa, encontrando onde estão os pontos desafiadores, e ali nesse encontro a gente vai criar um plano de solução para os dilemas que tu tá vivendo, para tu sair desse lugar e viver um amor, te abrir para um amor, curar tua criança interior, fazer uma reconciliação com as relações anteriores, curar as tuas energias masculina e feminina. Dentro de uma sessão diagnóstico, que é um encontro de 1h30 sem custos, a gente faz isso. Ali eu te apresento como a gente faz todo esse mapeamento e cria um plano de solução para ti, e eu te mostro como tu aplicar esse plano de solução dentro de um programa que tem duração de meses, auxiliado por mim, onde várias mulheres já atravessaram e estão hoje vivendo uma outra vida, bem diferente. Tens interesse de participar? É só comentar quero aqui na live. Tu vai receber um link, preencher ele, tu pode ser selecionado a qualquer momento. Minha mãe sempre teve o discurso do amor, não existe homem que presta, acredito que isso está plantado em mim. Com certeza, Mariane. Olha, percebe? Isso é uma referência inconsciente de homem. Homem não presta. O que tu vai atrair? Homens que não prestam. Nunca aceitei o jeito da minha mãe e hoje sei que sou muito parecida com ela, mas ela faleceu e não resolvi meu problema. Então, Fabi, pouco importa, gente, se vocês conheceram a mãe, se estão distantes, se estão brigadas, se faleceu. Porque o que vai definir a qualidade do feminino que tu expressa em ti é a imagem interior que tu tem dela. Então, através de técnicas, a gente consegue ressignificar a imagem que tu tem dela. A gente consegue voltar a esses eventos do difícil que tu viveu com ela no passado, ressignificar, liberar choques, traumas, memórias emocionais. Conforme a gente vai fazendo esse processo de purificação emocional do que tu viveu com ela e vai ressignificando os olhares que tu tem para ela, essa mãe muda dentro de ti.
Mudou a tua mãe, mudou como o feminino se expressa dentro de você. Eu, por exemplo, rejeitei o meu pai de forma absurda. Durante 4 anos da minha vida eu nem falava com ele. Eu tinha fortes dilemas com o meu masculino. Eu era um homem que acessava até mais a minha energia feminina. E vivi muitos problemas nos meus relacionamentos. Até que eu, entendi isso e comecei um trabalho de ressignificação. Mesmo distante do meu pai, eu não seguia não falando com ele. Para mim ele era um mau caráter, ele era um monte de coisa ruim. E aí conforme eu fui, eu sozinho, com a ajuda de um terapeuta, é claro. Eu fui mudando essas informações. De tanto trabalho chegou uma hora que, cara, me deu uma vontade de ir lá conversar com ele. Chamei ele, ali a gente começou uma nova interação e com o tempo eu segui me trabalhando. Gente, no final da vida eu tive anos incríveis com meu pai. Eu enxerguei um outro pai que eu não conhecia. Por quê? Porque eu mudei a percepção que eu tinha dele. E aí comecei a me apropriar mais dessa energia masculina. E hoje estou dentro de uma relação que funciona super bem nesse sentido. Longe de ser uma relação perfeita, com todos os seus altos e baixos que são naturais. Mas hoje eu estou no meu lugar do masculino e a minha companheira está num lugar muito do feminino. As coisas mudaram completamente. Antes lá eu vivia as repetições de padrões dos meus pais, que eram relacionamentos repletos de traições. Os meus foram a mesma coisa. Eu traía, eu era traído, era uma bagunça, porque eu estava repetindo padrões. E tudo isso que eu aprendi nesse meio tempo é o que eu ofereço para vocês. Ok, gente? Última chamada para o encontro dia 29 de dezembro às 19h19 numa sala fechada no Zoom. Sem custos. Só tu comentar 2025 aqui para entrar no grupo e receber o link do Zoom lá no dia 29, que é domingo que vem, tá? Domingo que vem às 19h19. Numa sala fechada no Zoom, a gente vai trabalhar o merecimento e fazer uma manifestação dos seus sonhos para 2025. Você não tem ideia da potência que tem a gente fazer uma manifestação num grupo grande que já está se formando. Já tem 300 pessoas no grupo, para vocês terem uma ideia. Vamos fazer algo muito poderoso, tá? A live vai ficar gravada. E é isso, eu devo ter uma outra live. Não sei quando. Não sei quando. Acho que o próximo encontro vai ser domingo mesmo. Tá? Vou dar mais um tempinho para vocês comentarem em 2025 quem quer. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Um lindo restinho de domingo aí. E uma linda semana. E um Feliz Natal, para quem eu não falar. Tá bom? Beijo na alma.